A paz de Jesus, queridos. Eu gostaria de deixar uma reflexão que se encontra no livro de Isaías, capítulo 33, versículo 22, que diz assim: Pois o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, é Ele que nos vai salvar. O Senhor é o nosso juiz. Isso significa que Deus é aquele que julga, Deus é aquele que analisa, pondera e vê todas as injustiças. Ele não depende que o homem junte provas para ele, como está escrito em Jó, para que ele decida, para que ele decrete uma sentença justa, pois os olhos dele estão sobre todas as criaturas da terra. Então o Senhor é aquele que contempla, analisa e executa a sentença de acordo com cada injustiça, né? E o Senhor, ele é um justo juiz. Então ele julga com perfeição, com equidade. O Senhor não favorece o pobre em detrimento do rico e não favorece o rico em detrimento do pobre. O Senhor, ele julga com equidade, né? A sentença do Senhor é justa e o juízo dele é perfeito. O Senhor é o nosso legislador, ou seja, o Senhor é aquele que cria, que determinou o direito, que criou as leis antes mesmo, né, do homem. Lá, mais de 3.500 anos atrás, na Suméria, escreverem lá na Pedra Roseta o Código de Hammurabi, o Senhor já conhecia todo o direito. O Senhor já legislava sobre terra e céus, porque o reinado do Senhor, ele é eterno. O Senhor é um juiz, é um legislador eterno. Então, antes mesmo que o homem fosse formado, antes mesmo que o homem fosse conhecer o que é o direito, o Senhor já conhecia, o Senhor já legislava, o Senhor já determinava o que era direito e o que era reto, o que era justo e o que não era bom para se fazer, né? O Senhor é o nosso rei. Isso significa, meus amados, que acima de todas as lideranças e todos os governos desse mundo, acima de todos os presidentes, de todos os príncipes, de todos os monarcas, de todos os impérios, né? Acima de todo governo humano e espiritual, existe um Deus. Senhor dos Exércitos é o seu nome. Um Deus que é rei sobre todo o trono. Então o Senhor Deus, ele é o rei dos reis. O Senhor Jesus, ele é o rei dos reis. Ele está acima de todo governo, de todo império, de todo trono, de toda presidência, né? De todo domínio espiritual e físico. O Senhor Jesus, ele está acima de nações, de povos. O Senhor Jesus, ele está acima, ele é exaltado acima de principados, potestades, dominadores e hostes espirituais no mundo das trevas. O Senhor Jesus, ele é acima de governadores, de presidentes, de senadores, de todo e qualquer governo que você possa imaginar. Ele reina sobre todos os governos. A verdade, meus queridos, é que o homem acha que governa sobre alguma coisa, mas a verdade é que basta o Senhor querer recolher a alma desse homem, basta o Senhor querer arrancar o fôlego de vida, tomar para si novamente o fôlego de vida daquele homem que acha que governa, daquele homem que acha que domina, daquele homem que acha que manda em alguma coisa, e essa pessoa retorna ao pó, né? Bem sabemos que do pó nós viemos
e ao pó nós retornaremos. Então a verdade, meus queridos, é que o homem não domina e não governa sobre absolutamente nada, nem mesmo sobre a sua própria vida, né? Davi vai dizer: todos os meus dias estão escritos no livro do Senhor, né? Nos ensina a viver, tem um salmo que vai dizer: nos ensina a viver a cada dia de forma que o nosso coração alcance a sabedoria. Então, meus amados, nós não temos a capacidade nem de viver, de dominar sobre a nossa própria vida. Por quê? Porque nós não sabemos o que é melhor para nós. Nós não sabemos o que é bom, perfeito e agradável para nós. Em Provérbios vai dizer: há caminhos que para o homem pareçam bons, mas no final desses caminhos conduz à morte. Então esse rei que reina e governa e domina sobre toda e qualquer sobre todo e qualquer poder, né? Ele sabe o que é melhor para a nossa vida. Ele sabe qual é a boa, perfeita e agradável vontade. E finalizando aqui no final do versículo 22 diz: é Ele que nos vai salvar. Então esse Deus que é justo juiz, que julga perfeitamente, sem favorecer um em troca, em detrimento do outro. Esse juiz que é legislador, que determinou, decretou o direito e o que é reto. Esse Deus que é o Rei dos Reis, que governa, que domina acima de todo o poder, de todo o império, de todo o reinado. Esse Deus é poderoso para nos salvar. Esse Deus, ele é poderoso para nos salvar. E essa palavra nos faz refletir, meus queridos, que esse Deus executa o juízo, pois ele é justo juiz e decreta a sentença conforme a sua boa e perfeita justiça. Isso nos faz refletir que é uma verdade que nós encontramos na palavra de Deus, meus amados, que se você viveu injustiças, se você está vivendo injustiças, o Senhor é o justo juiz. O Senhor é aquele que retribui cada um conforme as suas obras, como ele vai dizer para Jeremias, que ele é o Senhor Deus, que retribui a cada um conforme o seu procedimento, seja bom ou seja mau. Então, se você está vivendo ou viveu alguma injustiça, esse Deus fará justiça e decretará a justiça, a sentença. Esse Deus executará a justiça no tempo determinado por ele, né? Cabe a você entregar nas mãos dele e aguardar que o Senhor faça a justiça. E também nos faz refletir que se você é a pessoa que cometeu a injustiça, o Senhor também fará juízo contra você. A menos, né, que você se arrependa verdadeiramente e tente reparar o dano que você causou. Mas se for um dano irreparável, fique você sabendo que sim, o Senhor vai trazer juízo contra a sua vida. Mesmo que você se arrependa, mesmo que você diga que não foi por mal, mesmo que você diga que não tinha intenção, quando o dano e a injustiça já foi feita, o juízo vem, né? Na palavra do Senhor está escrito: não vos enganei, de Deus não se zomba, tudo aquilo que o homem plantar, isso ele colherá. Ou seja, toda a sua atitude vai gerar uma consequência. Se a sua ação for boa, a consequência vai ser boa. Se a sua ação for má, a consequência vai ser má. Se a sua ação for maligna, a consequência vai ser dolorosa, né? Então, esse versículo de Isaías, capítulo 33, nos faz refletir que o Senhor também é aquele que tem poder para te salvar de toda e qualquer injustiça, de toda e qualquer opressão, de toda e qualquer perseguição, né? De toda e qualquer
calúnia, difamação, o Senhor tem poder para te salvar, né? Basta entregar nas mãos do Senhor as injustiças, as perseguições, quem está te perseguindo, quem está te humilhando, quem está te oprimindo, né? Quem está fazendo injustiça contra você. Entregue esse caso ao justo juiz, pois no tempo determinado pelo Senhor, ele fará justiça. Amém?